As Bruxas de Salem. Uma história impressionante que aconteceu lá nos Estados Unidos e que a gente vai ver hoje aqui no podcast Conectados S.A. Uma história que intriga o mundo todo até hoje. Teria acontecido no ano de 1692. Tudo isso agora aqui para você no podcast Conectados S.A. Mais mistério para você. Salve família, começando mais uma vez o nosso programa. Eu sou Ari de Jesus, vou ficar com você durante um tempo aí trazendo informação, entretenimento, curiosidade, suspense e mistério. E hoje falando desse tema que o Sander acabou de falar para você, que é sobre as Bruxas de Salem. Vamos comentar aí um pouquinho sobre esse acontecido muito interessante, muito sinistro que aconteceu em Salem, em Estados Unidos, né, Sander? Exatamente. Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, graças a Tudo Deus, tranquilo, Sander. passou bem a semana. Otimamente bem. Como vocês estão? Vocês também passaram bem a semana. Vocês sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Aqui no podcast Conectados S.A. Fazemos diretamente aqui de Ponta Grossa, estado do Paraná. Exato. Exatamente, para o Brasil e o mundo, através do YouTube. Com certeza. Hoje nosso tema é sobre as Bruxas de Salem. E também a gente vai ler aí os comentários que vocês fizeram no último vídeo nosso aqui no podcast Conectados S.A., que foi sobre o caso real que inspirou o filme Exorcista. A gente vai ler tudo isso no final aqui para vocês. Aquele caso real me deixou impactado, não cortando o Sander. Então, se você não viu o vídeo, dá a volta aí um pouquinho, dá uma olhada lá, que é impressionante. Dá uma olhadinha que você vai ficar de cara. Exatamente. Então hoje o nosso vídeo é sobre as Bruxas de Salem. Você já leu isso aí, Eri? Sobre esse tema? Eu li Já algumas viu esse material? coisas. Na verdade, eu li há muito tempo atrás e agora eu dei uma revisada, né? É impressionante, né, o que aconteceu na chamada cidade de Salem, né, lá em Estados Unidos. Exatamente. Uma coisa impressionante realmente ali que intriga o mundo até hoje. Até hoje, né? Foram feitos algumas pesquisas, são várias consultas, inclusive tem memorial em Salem lá sobre esse acontecido lá que aconteceu, né? Exatamente. Acontecido que aconteceu é boa, né? Aconteceu, é muito boa. Tudo teria dado início no ano de 1626, lá nos Estados Unidos, na cidade de Salem, que naquela época ainda não era cidade, era apenas um povoado. Exato. E lá nos Estados Unidos, lá no estado de Massachusetts, lá. Tudo teria dado início em 1626 com a chegada dos colonos daquela região, os colonos puritanos, podemos dizer assim. Eles seriam colonos, seriam bem fortes ali com a igreja, mas eles queriam chegar ali e fazer uma nova igreja. Uma igreja assim com novas tradições, dessa forma. E até aí não tem nada errado, né? Não, tudo certo. Então já tinha o povoado lá, nesse local de Salem. O nome não seria ainda Salem naquela época, depois que deu-se esse nome ali de Salem, né? E eles chegaram para tomar conta daquela região, para habitar aquela região realmente ali de Salem, lá nos Estados Unidos, em Massachusetts. Exato. 1626. E aí a gente vai seguindo os anos, lá até 1692. Aí sim, onde aconteceu o evento que marcou essa região e essa data. Com certeza, né, Sandro? Tudo deu-se início através de 3 garotinhas que começaram a ter eventos, passar mal, podemos dizer assim. Coisas que aconteciam com ela que lembravam uma possessão demoníaca. Exato. Então, iniciou-se com a filha de das pessoas mais influentes lá de Salem, em 1692.
a filha dele começou a ter esses sintomas, como se fossem realmente possessões. Dizia ela que estava sendo perseguida por insetos, caía no chão, tinha convulsões, tinha todas as coisas que mostravam que talvez seria uma possessão demoníaca. Exato, era algo meio que, vamos falar assim, até meio que sobrenatural, Sobrenatural. que foi ali encarado como se fosse algo meio sobrenatural que estava Isso. acontecendo com a menina ali. Isso no ano de 1692. Você lembra a idade dela ou não? Era menos de 10 anos, Acho que cara. menos de 10 anos. Era Menos de 10 anos. na verdade, uma criança Uma por criança, si só. exatamente. Né? E 1692, né? Foi mais ou menos em fevereiro de 1692 que aconteceu isso. Levaram no médico, lá naquela região, naquela época, né? Era bem difícil a situação, não tinha tanto recurso. Levaram em médicos ali da região, levaram até para a própria igreja lá para ver o que estava acontecendo, né? E tal. E se seguiu por alguns anos dessa forma. A pessoa, ela tendo esses, como se fossem ataques ali e tal. De repente começou a aparecer a prima dela, sobrinha desse, como se fosse assim, naquela época lá, que reverendo? comandava. Acho que era um reverendo, não? Não, ele era um comandava reverendo. esse povoado Ele lá comandava isso, de Salem, exatamente. exatamente. Ele comandava aquele local. Comandava o local. Não seria um coronel, seria assim, a referência daquela região. Então começou com a filha dele e depois passou para a sobrinha dele também. Alguns eventos assim de alucinações, estou sendo perseguida por insetos. Chegaram até a comentar que ela era abelhas, né? Isso, abelhas, tendo convulsões, como realmente mostrava uma possessão ali naquele momento. Dias depois, começou uma outra garota também, do mesmo povoado, ali com esses problemas. Ia no médico, diziam que não era nada, que não sabiam o que estava acontecendo. E começaram a ficar com a pulga atrás da orelha para ver se não era algo sobrenatural. Olha só, imagina só. Então seriam 3 possessões que as 3 garotas estavam tendo ali, dia após dia. E começaram a tentar investigar, falar assim, puxa, mas se é alguma coisa sobrenatural, alguém está fazendo as coisas para elas, ali, naquele momento. E começou a se investigar, mas quem será que pode ser que está fazendo essas coisas para essas garotas? E foram atrás de informação. Desconfiaram-se de 3 mulheres. Uma delas era uma escrava do pai da primeira garotinha, que comandava aquele local ali. E uma delas era a escrava que trabalhava na casa desse homem, né? E as outras 2 eram habitantes do povoado, distintas, uma ali não tinha nada a ver de ligações com a outra. Por quê? Porque elas gostavam de coisas sobrenaturais. Elas iam atrás de leitura de carta, de tal, as coisas assim que levava a crer que elas trabalhavam com algum tipo de coisa sobrenatural. E aí falaram, não, é elas que são as culpadas. Isso aqui. Imagina só. Tinha uma mulher, essa escrava do senhor lá, que trabalhava na casa, que tinha contato com essa primeira menina, e as outras 2 que apenas eram do povoado, mas não tinha tanto contato assim com elas. Uma senhora mais velha e uma outra assim de meia idade, podemos dizer assim também. E aí elas foram acusadas de estarem trabalhando com bruxaria naquele momento. Olha só. Então tudo, daí, povoado pequeno, 1692. Uma liderança bem religiosa. Um líder, exatamente, uma liderança religiosa daquele momento ali. Tudo para eles era algo sobrenatural. Tudo para eles era algo assim que realmente vinha do coisa ruim
podemos dizer assim, que estava atacando as meninas naquele momento. Ah, rapaz, daí teve o julgamento delas, das 3 mulheres. Duas delas, se não me engano, o nome dela era Sara. 2 Saras que tinham. Essas negavam realmente que não tinham nada a ver. Não era porque elas gostavam, porque elas trabalhavam com essa parte sobrenatural, que elas tinham feito alguma coisa para as meninas. Nada a ver isso aí para elas. E elas não confessaram em hipótese alguma. Negaram até o final. Já essa outra mulher que trabalhava na casa do Senhor lá, que era a liderança daquele povoado de Salém naquela época e tal, que tinha mais contato com a filha dele, ela sim chegou a confessar sobre aquilo ali. E aí, puxa, tivemos uma confissão aqui da mulher que pode estar fazendo mal aí para as meninas. Mas, segundo os relatos, ela não confessou nada. Ela foi forçada a confessar naquele momento. Ela foi forçada a confessar naquele momento devido a ter sido torturada ali naquele momento pelas pessoas para dar uma explicação. Porque as pessoas queriam saber o que estava acontecendo. Criou-se um murmurinho naquele povoado, né? E aí eles têm que dar uma explicação. Se 2 realmente ali não sabiam o que estava acontecendo, não confessaram nada, uma delas tinha que confessar. Ou seja, a corda arrebenta para o lado mais fraco. Né? Com certeza. É ou não é? E acabou confessando que realmente teria feito algumas coisas de magia para as meninas. Teve o julgamento e elas foram condenadas. E lá, nessa época, elas não foram queimadas. Por quê? Porque casos de bruxaria nos Estados Unidos, naquela região lá, América do Norte, lá, crimes de bruxaria, crimes realmente ali, como eles levavam ao pé da letra, a pessoa não era julgada e condenada à fogueira. Era a enforcamento. Exatamente. Fogueira era somente casos de bruxaria lá na Europa. A Europa era comum. Isso. Europa era comum. Na Europa já era ali algo comum alguns casos desse, e ali era feito a condenação, né? A pena era ser queimada. Mas, como era nos Estados Unidos, lá era por enforcamento. E as 3 foram enforcadas ali. Tempos depois começou tudo de novo, cara. Mais pessoas, começou novamente, mais jovens, pessoas, qualquer idade, começou a ter esses problemas novamente. Então não eram elas as elas as culpadas. E aí eles começaram, puxa, mas olha a cabeça do pessoal. A gente executou aquelas 3 pessoas, 3 mulheres, mas o negócio continua. Ou seja, tem pessoas que ainda fazem essas coisas aqui e a gente vai tentar descobrir quem é. E foram as caças bruxas, que existe esse termo. Apareceu o termo, né? Isso, caças bruxas. Começaram a vasculhar tudo, ver quem que estava continuando, fazendo com aqueles negócios e tal. Na cabeça deles, era algo que estava sendo ruim ali para acabar com aquele povoado, ou tomar o poder, alguma coisa assim, naquela época. Isso em 1692. E aí foram pegas algumas pessoas que gostavam dessas partes sobrenaturais ou trabalhavam com isso. E o mais impressionante é que isso ia acontecendo dentro de um povoado com uma liderança religiosa de forte. Ali, né? Bem forte, realmente. Então, imagina a cena. Né? E teria, assim, feito totalmente uma revolução ali na cabeça das pessoas. Né? E ali foram condenadas várias outras mulheres também. Sabia que teve até criança que foi condenada?
Eu li aqui. Crianças de 4, Imagina. 5 anos foram condenadas também, cara. Inclusive interrogaram uma criança. Imagina uma criança de 4 anos, 5, 6 anos, Isso. falando com medo, e acharam que a menina também era uma bruxa, né? E acabaram Isso. matando a criança. Matando Imagina a criança. só. Tudo isso em 1692, lá na cidade de Salem, em Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Hoje a cidade está com mais ou menos 50, 60 mil habitantes. Lá é uma cidade não tão grande, mas que vive dessas marcas até hoje. Até hoje. E lá aí sim, foram condenadas mais pessoas lá nessa época. Tudo devido à ligação que, segundo as pessoas falavam, era algo sobrenatural. Era algo ligado às bruxas naquela época, que estava querendo, com certeza, querendo tomar o poder dali. Eles não queriam perder o poder. Né? Porque se eles deixassem acontecer aquilo ali, cada vez mais, digamos, eles tinham até medo daquilo. Podia até perder o poder daquela região. Então, eles vamos agir logo. Né? Ou não é? Vamos agir logo e tal e tal. Começaram a condenar. Você está condenado, você também, você é ligado com algo sobrenatural, você gosta disso, você gosta daquilo, você também está condenado. Ou seja, segundo os relatos e os estudos que existem dessa época, diz que 30 pessoas foram condenadas devido a esse evento que aconteceu lá em 1692. 30 pessoas foram enforcadas. E impressionante, né, que até devido a toda essa histeria, vamos dizer até loucura, né, da época, até animais com comportamento estranho foram sacrificados. Né? Cães e outros animais com comportamento diferentes, comportamentos que eles viam assim que eram diferentes. Próprios animais de pessoas que foram mortas também, foram enforcadas. Os animais, vamos matar os animais também, para não ter risco nenhum. E acabou. Então, 30 pessoas, segundo os relatos, eu acho que deve ter mais. Eu acho que deve ter muito mais, minha opinião. Mas, assim, segundo os relatos, 30 pessoas teriam sido enforcadas naquela época, devido a esses eventos que aconteceram lá na cidade de Salem, ligando essas pessoas à bruxaria. Coisas que estavam acontecendo ali com as outras pessoas. Né? Ou seja, também, mas não me sai da cabeça também que era o medo de perder o poder ali. Havia uma hierarquia, uma liderança ali. Isso, tinha uma hierarquia. Em cima ali, de um povoado ainda que estava começando a crescer, né? Começando a crescer, né, iniciando, né, tudo ali a sua vida e tal. Ou seja, vamos tentar aqui achar um culpado e tentar acabar com isso antes que seja tarde, antes que tomem o nosso poder. Eu acho que é isso. E 30 pessoas foram acusadas, condenadas e mortas por enforcamento lá naquela época, devido a ligações com a bruxaria naquela época. Ou seja, digamos, a pessoa está passando aqui e gosta de alguma coisa assim, mais sobrenatural, alguma coisa diferente, que não é ligada à igreja, vamos condenar as pessoas. Bem que você está condenada, então você vai ser enforcada. Algo que fosse diferente, estranho, se você falasse que ia chover amanhã e chovesse, você era queimada viva porque você era uma bruxa. Você adivinhou que ia chover. Você adivinhou, exatamente. Você adivinhou que vai chover. Se você fizesse um chá e curasse a pessoa de uma gripe, você era uma bruxa. Exatamente. Tá impressionante, né, cara? Coisa assim, benzedeira, que hoje... Não sei se hoje existe ainda benzedeira. Não sei se existe mais. Porque antigamente existia bastante aqui, né? Ouvi falar muito das benzedeiras. Né? Se existisse... benzedeira ou benzedeira? A benzedeira. Benzedeira. Né? Se existisse hoje essas benzedeiras lá naquela época, eu acho que tinha, sim. Tentar curar as doenças com ervas e tal ali.
eu acho que também seria condenada por bruxaria. Queimar vivo. Não, olha lá, era Não, enforcamento. enforcamento. Queimado era lá Queimar vivo era lá na Europa. Na Europa. Na Europa, sim. Como é que era a cabeça das pessoas nessa época, Isso. né? Eu acho que é assim também, cara. Mas assim, nada me tira a ideia, igual na Europa, a gente falou aqui, que lá casos de bruxaria eram queimadas vivas. Nada me tira da cabeça que alguém contatou alguém de outra região naquela época. Acho que você não está pensando a mesma coisa que estou pensando. Falou, olha, o que está acontecendo nessa região tua aí? Está acontecendo isso, tal, da Europa. E chegou para ele no ouvido dele. Viu que estava acontecendo isso aí também. Isso aí é caso grave e caso de bruxaria. Então abre teu olho. Veio exemplos lá da Europa para os Estados Unidos nesse evento. E aí os caras viu, lá está acontecendo isso. E lá os caras estão condenando qualquer coisa por bruxaria. Vamos fazer o mesmo aqui. Eu acho que foi isso também, cara. Isso é uma opinião particular, mas eu também penso dessa forma. Não sei se não teve um contato, uma comunicação entre os dois locais. Mas o mistério continuou, porque mesmo que as meninas teriam acontecido isso com elas e tal, seriam tipo possessões realmente que aconteceram com elas. E depois de um certo tempo isso parou de acontecer. Ou pelo menos eles encaravam, ou interpretavam aquilo ou meio que esconderam. Parou. Exatamente. A gente condenou as 3, a gente prendemos as 3, a gente enforcou as 3, e vamos dizer que isso deu uma parada. Só que isso começou a acontecer com outras pessoas. Falavam-se muito que era mentira, que as pessoas estavam querendo fazer isso aí para deixar a igreja naquela época mais forte ainda. Fala-se muito disso. Muito comentário. Que eram invenções, essas coisas que estavam acontecendo, que eles acharam apenas como que podemos dizer? Acharam somente um motivo para ir atrás de pessoas que gostavam, que trabalhavam, que usavam essas coisas assim mais diferentes no dia a dia. Coisas sobrenaturais, coisas assim, naquela época. Para perseguir realmente essas pessoas. Falam-se muito também sobre que lá nessa região tinha muitas plantações. Diz que lá também poderia ser que teriam plantas alucinógenas. Exato, né? E até porque na época do acontecimento estava muito frio nessa, né? Isso, lá estava, que lá aqui, o verão aqui, lá é inverno. Então, ou seja, se aqui em janeiro, aqui o verão começa em dezembro, né? Dia 21 de dezembro, vai até março. Isso, pelo menos aqui no sul, né? Ou seja, aqui no hemisfério sul. Eu digo assim, né? Algumas partes do Brasil tem verão o ano inteiro, né? Mas aqui é mais... Aqui do país inteiro oficial é 21 de dezembro. 21 de dezembro, exato. Mas vai até março. Mas lá é o inverno, lá é o contrário. Ou seja, plantas que davam na época do inverno, poderia ter plantas alucinógenas ali, que fazia isso com que mexesse com as pessoas. E as reações seriam as mais adversas possíveis. Então também trabalharam com essa suposição, que essas pessoas estavam indo no campo, trabalhando e tal, que teriam contato com essas plantas alucinógenas e elas estariam fazendo mal à saúde. Também falou sobre isso. Fungo? É um fungo também. É um fungo, se não me engano, encontrado no cogumelo. Isso também. Teriam plantas alucinógenas e o fungo alucinógeno que também estaria ali num cogumelo. Exato. Naquela época. E dava, parece que no inverno, ali naquela região. Também poderia ser que estavam fazendo essas coisas estranhas. Eu acredito que não. Minha opinião particular, eu acho que era alguma coisa assim que estava acontecendo. Ali algo mais sobrenatural que estava acontecendo, não apenas porque não era apenas uma ou outra pessoa, eram várias que estavam acontecendo.
Mas realmente não sabemos, né, o que se passou por lá. Eles usaram isso aí para poder caçar as pessoas. Outra palavra não justifica. Não, Não não justifica. justifica. Né? Se tivesse um embasamento ali teólogo e teórico naquele momento, Exatamente. eu acho que assim ali realmente aí sim poderia se falar alguma coisa, mas eles apenas usaram aquilo ali para ir caçar as pessoas que faziam práticas que não iam de acordo com a igreja naquela época. Inclusive desse fungo encontrado nesse cogumelo, hoje sabe-se foi feito um estudo que esse fungo é o mesmo utilizado para uma droga antiga e que hoje em alguns países tem, que é o famoso LSD, extremamente alucinógeno, que causa praticamente quase que os mesmos efeitos que as pessoas sentiam na época. E isso estava presente no ar na época lá do inverno, e depois, quando passava-se o inverno, ele sumia, né? E dizem que pode ter sido isso também, né? Também. Mas, né? Mas assim, eu acho assim. Eles iniciaram a colonização ali daquela época em 1626. Quanto tempo se passou até 1690? Exato, não tinha acontecido, né? Até então não tinha relatos. De 26 até 92 é quantos anos, mais ou menos? 1900 e? 626. 1600. Nossa, é muito tempo. Há muito tempo. Então, nesse intervalo de tempo, não há relatos sobre casos dessa forma. Porque somente em 1692. Começou, né? Isso é o que deixa a gente mais curioso. Pode ser que tenha sido algo sobrenatural. Pode. Um espírito, Pode. uma entidade, alguma coisa assim, estaria rondando aquele povoado e causando essas coisas ruins? Pode, na minha opinião, pode acontecer. Claro. Está atacando pessoas ali que estão mais sensíveis ou suscetíveis a isso, que seriam as 3 meninas naquela época? Pode acontecer sim. Mas tentar não justifica você tentar caçar, exatamente, uma chacina. Né? Aconteceu, mais de 30 pessoas foram presas e depois levadas ao julgamento, e o julgamento elas foram condenadas ao enforcamento por esse motivo. Até crianças de 4, 5 anos foram condenadas por bruxaria. Então, para você ver assim, cara, é incrível realmente uma história. Eu realmente tinha visto falar sobre as bruxas de Salem, mas eu nunca tinha ido tão a fundo para tentar entender e trazer esse material aqui para vocês. Entender e não entender, que até hoje praticamente ninguém entende o que houve ali, né? E de repente parou. Parou, exato, né? Pode ser que tenha alguma pessoa que estava fazendo alguma coisa ruim para aquela região, pode. Pode ser que nada estava acontecendo, pode. Mas teria todas coletiva? as suposições podem ser que aconteçam, né? Mas teria coletiva? Pode ser que tenha acontecido, que uma puxa a outra ali, quando vê, tem todo um sistema ali com histeria coletiva cometendo os mesmos erros sem perceber, né? Essa nova igreja que iniciou lá nessa época, lá dos colonos, lá, que eles trouxeram para essa região de Salem, lá em Massachusetts, poderia ela estar perdendo força para coisas sobrenaturais, né? Pode. Vamos fazer isso para ganhar mais força. Pode também, cara. E ali foram em cima ali, lembrei do nome, Bridget Bishop, Rebecca Nurse, Alice Cart. Então, as 3 principais mulheres que foram, né, enforcadas na época, né? E daí teve as outras também que foram. Daí foram. Teve 2 Saras, que foram as outras, e uma outra que era o nome dela era Titubi, uma coisa assim, cara. Ali não vou lembrar agora. Um apelido dela ali que ela tinha. Essa era a escrava do principal líder daquela época que atuava ali em Salem. E a sua filha estava passando mal, estava tendo esses problemas, alucinações, convulsões. Daí depois a sua prima começou também, e depois mais uma amiga delas.
Eram 3 meninas que estavam passando por isso. E eles queriam tentar achar o que estava acontecendo. Fizeram investigações, fizeram investigações e foram atrás de informações e até que decidiram fazer isso. Então, essa é a culpada, essa e essa. 2 realmente não falaram que não estavam fazendo nada de errado, que não tinha nada a ver, e uma delas confessou. Só que dizem que, por ser escrava lá do senhor, do líder da região, acabou sendo torturada para confessar isso que aconteceu. Confessou sob tortura. Sob tortura. E aí, engraçado que parou, cara. Depois não se tem mais relatos disso, ou tentaram abafar o caso. Às vezes aconteceram outras situações, vários e vários anos depois, mas eles, devido a tudo que aconteceu, tantas mortes aconteceram por enforcamento, mais de 30 mortes. Aconteceram ali, eles vão tentar abafar o caso aqui, vão esperar para ver o que acontece. E nunca houve-se uma retratação de Salem por isso. A única retratação que teve foi em 1957. Veja o tempo depois. 1957. Então, de 1692, 1792, 1892, quase 250 anos depois, que teve uma retratação, ele pedindo desculpas pelo ocorrido que aconteceu lá atrás. Isso em 1957. Houve indenização. Parece que indenizaram algumas das famílias, né, dos antepassados ali pelo ocorrido. Um pedido de desculpa, né? Mas de dinheiro depois não vai pagar o que é o ocorrido, né? Então eu nunca, assim, indo a fundo desse tema Bruxas de Salem. Foi o tema assim, mais conhecido da época por parte de bruxaria, essas coisas assim. Mas eu acho que hoje, no mundo de hoje, eu acho que não é difícil de acontecer. Vamos muito longe. Se eles fizeram isso naquela época, o que impede hoje deles tentar fazer a mesma coisa ou algo parecido? Claro, hoje não tem condenação, não é assim. Você está condenado. Não, é totalmente diferente. Mas e perseguições? Será que não pode acontecer? Pode. É isso que o Sander falou. Eu até separei um caso aqui, né? De uma cidade aqui no Brasil mesmo, de uma mulher que foi confundida em sequestro de uma criança e por bruxaria. Confundido, isso aconteceu aqui no Brasil há pouco tempo atrás. Ela simplesmente, praticamente foi linchada na rua por uma histeria coletiva. Acho que você que está assistindo deve ter ouvido falar, se foi noticiado em vários jornais. Então, a gente não está tão longe dessas centenas de anos do caso de Salem que aconteça hoje, né? É lógico, hoje a gente tem leis, né? Para quem não sabe, o Brasil hoje é um país laico. Você que não sabe que é laico, é um país que não tem uma religião definida, né? Ou seja, você pode praticar, como diz a tua religião, como diz o teu Deus, os teus deuses, aonde você quiser e como bem quiser. A lei, como diz, está a teu favor. Mas mesmo assim, né, a gente tem algumas pessoas que não têm, como diz, o certo cuidado e ainda não respeitam o limite do outro em termos religiosos. Mas caso você não saiba, o Brasil é um país laico e, como diz, você pode praticar sua religião em qualquer parte aqui no Brasil. Exatamente. Né? Igual as pessoas que são inscritas aqui no nosso canal, que nos assistem, são várias religiões, cada um participa. Bem falado. Ou não tem nenhuma religião e tal. Nós temos que respeitar as pessoas. Exatamente. O respeito é mútuo, tem que ter o respeito realmente, né? Para evitar situações aí dessa forma. Mas foi um caso realmente impressionante ali, assim. Imagine para quem viveu na época, imagine você vivendo, veja lá você, tente levar a tua memória lá para 1692. Você naquela situação, né? Tudo rústico, tudo difícil a vida das pessoas ali, trabalhando no campo, trabalhando com alguma coisa, uma vida dura realmente naquela época.
ia acontecer mais isso ainda. Imagina só. Imagina para essas mães que foram condenadas e vendo seus filhos de 4, 5 anos também ser condenados. Caramba, né? Ou imagina também para as pessoas que passaram mal devido a isso, que essas meninas lá que também, né, tiveram os problemas, tendo convulsões, tendo possessões. Imagina para elas também como era difícil e não sabia o que estava acontecendo. Né? Ou seja, era um emaranhado de coisas ali que realmente é difícil de viver no dia a dia. Né? As pessoas estavam... As 3 meninas que estavam passando por possessões. Na minha opinião, era possessão aquilo ali. Então, estavam passando, os pais não sabiam o que estava acontecendo, eles iam atrás realmente tentar saber o que estava acontecendo, né? Alguma coisa assim. E para as pessoas que foram mortas, as famílias ali, né? Por enforcamento, e os enforcamentos eram feitos na praça pública, para as pessoas verem. Para ser humilhado realmente a pessoa. Exatamente. Né? Então, para você ver assim, como era difícil aquela época, e esse evento aconteceu e marcou a cidade de Salem em 1692. Eu fico pensando assim, né? Eu já vi uma pessoa com ataque epilético, né? É horrível de ver. Inclusive, eu já segurei uma nos braços com ataque epilético, né? Imagina essa pessoa nessa época. Ela ia ser enforcada porque poderia ter sido confundido que ela estava com alguma coisa no corpo. Isso. Então, ou seja, às vezes a ignorância da pessoa, às vezes não é nem por ignorância, né? Igual o Sander falou bem, havia uma liderança religiosa na época que queria talvez manter aquilo da forma que era. E acabou batendo de frente com pessoas que pensavam diferente. Tinham outras religiões ali junto ali, né? E uma tentando dominar a outra, né? Mas também é estranho, assim, né? Digamos que não seja apenas pela liderança, mas digamos assim também, que eles vendo ali 3 jovens tendo esses problemas, esses ataques e tal. Possíveis possessões, igual eles falaram na época, né? Imagina a liderança, puxa, mas e se isso acontece aí com o resto do povoado? E estava acontecendo. O que a gente vai fazer? Então, vendo os dois lados e os dois pensamentos, é uma situação difícil, realmente. E acabou colocando como uma histeria. E eles resolveram fazer dessa forma, agiram dessa forma. Eu acho errado, né? Porque foi mais de 30 pessoas mortas, condenadas, e o problema continuou. E depois tentaram dar uma abafada no caso. Dizem que Salem hoje você pode entrar lá, tem memoriais, tem documentos da época, existem documentos escritos da época, né? E como que tudo foi feito, né? Mas diz que você consegue sentir até tem uma áurea pesada, né? A cidade tem uma áurea mais pesada. A cidade não é tão grande, não. Tem 50, 60 mil habitantes, parece. É mais ou menos, tipo, você consegue sentir, tipo, os campos de concentração de Auschwitz lá, diz que também você entra lá, você sai... Tem pessoas que desandam a hora que saem lá de dentro lá. É mais ou menos a mesma coisa, né? Coisas impressionantes também, cara, que eu vi, foi o último vídeo que o Ari fez no meio da semana, que passou agora, mostrando os casos de lobisomem. Não sabemos se é feito por inteligência artificial, eu acho que é. Eu também tenho essa dúvida. É inteligência artificial e foi lá nos Estados Unidos, porque as casas são o estilo americano. A gente tem aqui no Brasil, principalmente aqui no Sul, várias casas nesse estilo, casas que não usam muro, que tem algumas cidades que não tem muro nas casas, né? Muito parecido com lá. Mas eu, sinceramente, Sander, eu queria saber mesmo, real, se aquele vídeo que mandaram para mim é feito por IA, ou se é alguma montagem, alguma coisa para filme, não sei o que é. Não, para filme não sei, mas foi uma montagem assim, impressionante, eu acho, cara. muito bem feita. Extremamente bem feita. Mostra a realidade de um lobisomem. Se você não viu, eu convido a você a assistir, que está ali, né, o último vídeo no meio da semana. A gente fez o Exorcista, o Ari colocou um no meio da semana. Vídeo curtinho, acho que uns 15, 20 minutos. Mais ou menos, sim. Ali mostra, assim, lobisomens. De pé. De pé. Andando. Quadrúpedes. Andando, chegando nas casas.
Claro, alguns deles a gente sabe ali que realmente é feito por inteligência artificial. Mas é engraçado. E se fosse Real. real? E se você andasse pela rua e visse criaturas como aquela? Depois, terminando esse vídeo nosso, vá lá e procure ali o último vídeo que o Ari fez, bem curtinho, no meio da semana. Então foi, acho que quinta-feira, né? Quinta-feira. Quarta, quinta-feira? Né? Quinta-feira. Procure lá para você ver. Cara, você que gosta de parte lobisomem, dê uma olhada ali. A gente fala sobre lobisomem e tal. Mas, se você vê uma criatura como aquela chegando na sua casa, rondando a sua casa, como está no vídeo que o Ari mostrou. Aparece um bem Cara, certinho, ele chega no olho mágico, assim, começa a olhar, tenta abrir a porta, depois ele sai andando. Claro, Impressionante. a gente sabe que é IA, alguma montagem foi feita e tal. Mas é bacana que ficou real. Realmente aquilo. Ou Ficou se é real. Ou se é real. Ou se é real. O vídeo não tem começo, não tem fim. Não sabemos, realmente. E minha opinião é que foi feito por IA. Mas, e se não for? Algumas partes foi real. Dê uma olhada lá. É 15, 20 minutos no máximo que você vai assistir esse vídeo ali do que o Ari fez no meio da semana. Você que gosta de lobisomem e acha essa criatura realmente impressionante, dá uma olhadinha lá, cara. Eu vou deixar no link na descrição aqui, dá pra você ir direto, Isso. tá bom? A hora que as pessoas terminarem de assistir esse nosso de hoje, Passa direto do lá. Bruxo de Salem, vai dar uma olhadinha lá pra ver lá. Cara, é impressionante mesmo. Lobisomens com imagens. É feito por IA? É real? É no Brasil, nos Estados Unidos? Minha opinião é feito por IA algumas. E é lá nos Estados Unidos, são casas estilo americanas. Mas dá uma olhadinha lá para você tirar a dúvida tua aí. Igual o Sander falou, né? Eu acho também que foi feito, alguns ali, feito por IA, mas teve um que me chamou muita atenção, que ele tá andando quadrúpede, tá com os pés bem grandes, eles, e a mão ele tá encostando no chão. De repente ele fica de pé e pega na porta da casa. Cara, aquilo é impressionante. Você vê a sombra, você vê ele encostando na casa, você vê a sombra dele no chão. É impressionante. Isso, por mais que seja feito por IA, alguma coisa assim, mas só de você ver aquilo ali, só de você ver aquela criatura ali rondando a casa e olhando no olho mágico da sua porta, exatamente. Você vai, eu tenho certeza que você vai ficar impressionado. Dá uma olhadinha lá que você não vai perder seu tempo não. Pode ver lá que você vai gostar. Vai pensar duas vezes de olhar pelo olho mágico da sua porta, da sua casa lá. Tem um lá, cara, que assim, ele é muito real. Ele chega, parece a câmera de longe na casa à noite, e ele chega lá assim, bem... Parece bem o rosto dele. Parece bem ali o... Mexendo a orelha, cara. Mexendo a orelha, tudo ali, cara. Chegando na casa ali, olhando pela janela, assim. Puxa, bem interessante mesmo. Imagina se abrir a janela. Dá uma olhadinha lá que você não vai perder seu tempo, não. Antes de continuar, eu só queria pedir para você curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo, tá? Que quando você faz isso, a plataforma, cara, que tem relevância, passa para mais pessoas. E caso você ainda não percebeu, o YouTube liberou para nós o botão hypar, tá? Ou, como a gente fala aqui no Brasil, o hypar, né? O botão hypar lá, você clica lá sem custo nenhum, tá? E o YouTube vai mostrar para mais pessoas. Se puder colaborar com a gente agradece. E também a gente tem o nosso clube de membros, né, Sander? Exatamente, nosso clube de membros, né? Tá lá alguns valores bem baixos. Preço de um cafezinho. Exato. Uma padaria. Eu gosto quando o Sander fala preço de um cafezinho. E é um preço de um cafezinho. E é um preço de um cafezinho bem baratinho ali. Se você quiser se tornar membro do canal, ter conteúdo exclusivo, inscreva-se, clique lá em Seja Membro e viaje pelas histórias mais impressionantes que você já viu. Exato. Gostou dessa, né? Tá certo, né? Vamos para os comentários? Exato. Enquanto aí o Sander vai procurar os comentários, eu só queria falar para você, né, que a gente falou sobre as bruxas de Salem, né, cara, para você ver o tanto que, vamos falar assim, né, que as pessoas eram divididas de opiniões. Hoje em dia, né, tá um pouquinho diferente, né? As pessoas já têm um pouco mais de
de tolerância, né? Mas ainda aqui no Brasil a intolerância religiosa ainda é bem grande, né? Mas, como dizem aí, tem leis porque o Brasil é um país laico e tem leis que protegem, como diz, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu direito de ir e vir. Isso está tudo na nossa belíssima Carta Magna chamada Constituição Federal, tá bom? Então nós vamos ler aqui os comentários do último vídeo, no vídeo maior que a gente fez domingo passado, aí sobre o caso real que inspirou o filme Exorcista. E acabou de passar uma moto aqui na frente, mas bem barulhenta mesmo. Aqui tem um pessoal que anda algumas motos aqui que olha. Então você assistiu, você buscou esse tema nosso, a gente fez o vídeo para vocês e vocês comentaram. Camila Marques. Grande Um Camila. filme que me deixou sem dormir. Eu também, Camila. Eu, pra falar a verdade, a primeira vez que eu assisti o filme do Exorcista, eu não consegui assistir inteiro e não consegui dormir. Hoje eu acho que não é tanto assim, mas acho que era a primeira vez que eu tava vendo, né? Mas não é tanto. Mas eu também fiquei sem dormir. Mas os filmes antigamente pareciam... Eu não sei, eu tenho mais medo do filme do Exorcista de 1973 do que do último que saiu. Eu sou suspeito de falar que eu sou bem nostálgico, cara. Pra mim, o filme, quanto mais antigo, melhor. Eu sou fã desses filmes antigos, tipo De Volta para o Futuro e todos esses filmes aí que tem, né? Até a Lagoa Azul eu assisto de vez em quando. Passa lá às vezes. Esse dia eu tava vendo, cara, lá na HBO, passando Lagoa Azul. Não, cara, se passar de novo, eu assisto. Rapaz. Então, assim, esses filmes antigamente parece que dão mais medo nas pessoas do né? que os de hoje. Não Lagoa Azul, ou Exorcista. Eu assisti aquele filme lá... Cemitério Maldito. Nossa, esse filme é excelente. O antigo é de 1989. Esse dá bem medo, cara. Dá assim, não sei dizer, dá um medo realmente. E depois foi feito em outro em 2015. Parece que é 2015. Mas esse não é tanto, não. Esse é mais light para você assistir. Mais suave. Agora, esse de 89, cara, dá um medo realmente. O Samuel Dantas. Grande Samuel Dantas. Boa noite a todos. Boa noite, Samuel. Lilica Ripilica. Lilica Ripilica, sempre comenta. Se não me engano, é daqui de Ponta Grossa. Parece-me que é de Ponta Grossa, ela. Boa noite. Vou deixar para assistir de dia. Tá certo. Grande abraço para você. Abraço, Lilica Ripilica. Cristiane Schoeller, 2781. Boa noite, Ari Sander. Boa noite. Filmes de terror baseados em casos reais e possessão são os que me dá mais medo. Eu também, mas é bem curioso, né? Eu acho bem curioso. E os filmes antigos, como eu falei para você. Os novos não dá tanto medo assim. Agora tem mais efeito, dá para você ver os efeitos. Agora os de antigamente eu acho que dá mais medo ainda, na minha opinião. Jéssica 15 Ricardo, sempre comentando aí, um grande abraço. Obrigado, né? Jéssica 15 Ricardo. Isso. Relatos, ele colocou 5 corações. Abraço para você. Abraço. A Leda Maria, 8001. Vocês ouviram falar também que um dos auxiliares do padre exorcista teria sido possuído pela entidade expulsa do menino? E foi mantido enclausurado? Não sabia disso, não. Ótima informação, Leda Maria. As sequências de clássico como o Exorcista nunca superam o primeiro. O original, não é? Parabéns, Ari Sander, pelo bom trabalho. Um abraço. Abraço. Eu queria abrir um parênteses para a Leda. Ela sempre comenta nos vídeos da gente, dando maior força e umas palavras bem legais para a gente. Obrigado mesmo, tá? Isso, exatamente. Beatriz Trajano. Boa noite. Tenho muita admiração pelo trabalho do casal Warren. Também bacana, né? O casal lá. Ed e Lorraine. Eles fizeram um trabalho espetacular, né, cara? Isso, muito bom o trabalho deles. Aquele lá, Mistérios de MTV, parece que também eles tentaram resolveram. Daí o caso da Annabelle e dentre outros tantos casos do Bill Ramsey. Bill Ramsey, exatamente. Tantos casos que eles fizeram. Acho que o caso mais famoso deles é da Annabelle, né? Eu acho que é um dos famosos. Né? Isso. Boa noite. Abraço para você, Beatriz Trajano. Abraço, Beatriz Trajano. Jéssica 15 Ricardo também comentou. Boa noite. Boa noite. Colocou a mãozinha lá. Boa noite, como diz o... Como é que é lá o repórter lá?
Boa noite. O Sander faz bem Quem igualzinho. é o... Cid Moreira. Né? Boa noite? Boa noite. E aquele outro lá, o que faleceu lá, o Paulo Henrique Amorim, lembra Paulo dele? Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Hoje você vai ver. Vamos fazer um quadro pro Sander aqui só pra imitar. Quero que você veja ele imitando o Faustão, né? Nós vamos fazer um quadro só pra imitar um monte de gente. Vários. Faustão também dá pra imitar. O Edson Barbosa, de Holanda, 2356. Eita, cadê o Júnior? Cadê Deu o risada, Júnior? deu risada. Cadê o Boa Júnior? noite, a dupla Parada Dura do Terror no YouTube. Grandíssimo trabalho, galera. Valeu, obrigado. Daí tem a frase que ele escreveu, que essa é a top. Fazer com voz de Cid Moreira. Exatamente. Eles que venham por aqui não passam. Obrigado pelo comentário. Abraço. A frase que mais chamou atenção nossa aqui no Exatamente. canal. Né? O Rafael Kaitoshoma, melhor canal. Grande abraço para você. Abraço, Rafael. Gigante 810. Boa noite, Sander e Ari. Boa noite. Quase perdi o horário. Dei um jeitinho de assistir vocês no serviço de forma discreta. Olha. Aonde que você trabalha? E de onde que você é? De onde você é? Cuidado. Mantendo a marca de não perder nenhum vídeo de vocês. Forte abraço. Abraço gigante 810. Abraço gigante. Se você estiver vendo aí, escreva onde você trabalha, que você escreveu aqui, ó. Você sempre Tem um jeito de comenta com a assistir gente, né? vocês no serviço de forma discreta. E da onde você é, pra gente poder mandar um abraço. A gente agradece só cuidar para não assinar uma advertência aí para nossa causa. Exatamente. O Wellington Silva Martins, 5878. Boa Wellington. noite. Boa noite, Wellington. Euricos Júnior, 9548. Ah, rapaz, o que tem de casos de possessão com essa tábua Verdade. Ouija não é brincadeira. Abraço aqui de São João do Triunfo. Abraço. Pertinho aqui da gente de Ponta Grossa. Abraço para você, Euricos Júnior. Esse caso aí do tabuleiro Ouija lá traz bastante informação pra gente. Por quê? Porque diz que é a tábua que tem contato com o sobrenatural. Exato. Eu cheguei a ver a tábua, cara. Não tive coragem de tocar na tábua, mas que eu vi ela, eu vi também. Acho que nem quero tocar numa Seria um tábua tipo dessa, de portal. né? É um Seria portal, um tipo né? de portal, né? Eu acho assim. Se você já viu a tábua Ouija, comenta aí, né? Se você também já trabalhou com a tábua Ouija. Sei lá. Mas é interessante, cara, porque diz que você mexer com essa tábua, diz que um portal se abre. Tabuleiro, né? Tabuleiro Ouija. Tabuleiro. Que um portal se abre e você tem contato com algo de fora. Como a gente fala em Ponta Grossa, sai azar, né? É complicado. Tem até filme, né? Tem Sobre um o Ouija, né? Tem filme Tabuleiro também. Ouija. O Mauro J2X. Grande Mauro. Grande abraço, Mauro. Parece que todos esses diretores de Hollywood são brutos. Veja o diretor do filme Alice no País das Maravilhas. Dá até um podcast sinistro. Alice no País das Maravilhas. Porque tem uma história meio sinistra por trás desse filme, hein? Aquele também do filme do Mágico de Oz. Também tem meio sinistro. Ele falou, o Mauro J2X falou aqui sobre os diretores. Os caras eram ali bem brutos, realmente. Essa ali diz que fazia a mãe da menina lá, da Blair, lá, da Linda Blair. Chegou teve que se jogar no chão numa cena e acabou machucando as costas, a coluna. Como é que pode, porque né? ele havia mandado. Pode. Então, para você ver ali realmente como os caras eram, né? O Mauro Fernando, boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite. Boa noite. Isso Fala aí. com a voz do William Bourne aí. Não, William Bonner, não sei imitar. Só Cid Moreira. Boa noite. Vamos ver aqui os que comentaram no vídeo do... Chat? No chat, exatamente. Enquanto o Sander tá vendo ali, tá? Comenta, compartilha e dá uma olhadinha no vídeo, no último vídeo lá que eu acabei postando, foi quinta-feira, tá? Sobre a possível cidade dos lobisomens, né? Tá bom? Nossa, bastante gente comentou aqui, hein, cara? Teve bastante, né? No chat. No chat, né?
Apertei errado aqui ali. Inclusive, até eu queria agradecer todo esse pessoal que está participando do nosso programa, tá? Tem pessoas de outros estados, como diz que não é aqui do Paraná, mas aí do Rio Grande do Sul. Nossa, várias pessoas do Rio Grande do Sul que comentam com a gente. Abraço. Eu conheço, já andei por várias cidades do Rio Grande do Sul, né? Bento Gonçalves, que saudade de Bento Gonçalves, é o lugar mais bonito que eu já nunca vi um lugar tão bonito igual aquele. Canelas, bonito pra caramba lá, andei em vários lugares lá no Rio Grande do Sul. Então, um abraço ao pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal lá do norte, o pessoal lá de cima, aqui do Paraná a gente fala lá de cima, né? O pessoal de Santa Catarina também, né? Tá? Todo esse pessoal que está assistindo, que sempre comenta em nossos vídeos, e muito obrigado mesmo, né, Sander? Você andou por várias cidades do Rio Grande do Sul? Conheci algumas, fui algumas. Conheci a famosa Gramado lá. Gramado. Pense num lugar não era bonito, candidato, né? cara. Não. Candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver lá. Então você também comentou ali no chat nosso, aquele dia, do último vídeo. Então a gente vai ler aqui, ó. O Glass School, muito interessante. Alguns cinemas alugaram ambulâncias para que ficassem de prontidão, caso alguém passasse mal durante o filme. Eu fiquei sabendo. Ouvi falar também disso aí, Fiquei bem sabendo interessante. Diz que pessoas no filme do Exorcista, o primeiro filme de 1973 que a gente fez o vídeo, se chegavam a vomitar, cara, no cinema. Exato. Cara, vomitar, passar mal, desmaiar no cinema devido... Porque aquilo foi uma revolução no cinema. Não tinha nada parecido com aquilo. Não existia nada ainda naquele estilo do Exorcista. E foi feito aquele filme. Imagina você, estreia, 1973. Nunca tinha visto um filme daquela forma. No cinema, escuro. Imagina só. Nossa, cara, tá louco. O Quest, boa noite a todos corajosos. Boa noite. Quest de J Quest? Não. O Johnny não, Quest. Não, é Key West. Key West. Ele também comentou humilde sugestão. Tema sobre vampiros. No próprio YouTube há supostos vídeos muito realistas sobre isso, se é que realmente não o sejam. A gente fez, acho que 2 vídeos, né? A gente tem 2 ou vampiros, 3. 2 ou 3. 2 ou 3 sobre vampiros. O Quest... Dá uma olhadinha lá para você ver. A gente tem aí, vamos fazer mais. A gente tem um caso mais para frente sobre a vampiros. vida inteira lá do Conde Drácula, né? O chamado Conde Drácula, né? A gente tem documentários sobre as possíveis doenças de vampirismos aí, com participação até do Thiago. Abraço aí, Thiago, né? Exatamente. O JH Picture. Bacana. Picture. O codinome dele aqui. JH Picture. Boa noite, Sander e Ari. Quase perdi o horário. Dei um jeitinho de assistir vocês no serviço de forma discreta. Mas não é aquele lá... Acho que é o mesmo. Mas aqui ele mudou. Ele foi em 2 canais dele, então. 2 canais, então. Que está em outro obrigado, nome. Mesmo assim, obrigado. É o Gigante, né? É o Gigante, Gigante 810. Então ele tem 2 canais aí. O Francisco Vinícius, os filmes antigos eram mais assustadores, com certeza. Concordo com você, meu amigo aí, Francisco Vinícius, que é dono do canal Kolchak, se não estou enganado. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha também no canal dele, lá do Francisco Vinícius. Acho que é só Kolchak o nome? Kolchak, tem mais um nome lá, mas é Arquivos Kolchak. Dá uma olhadinha também no canal lá do nosso amigo. Lá. E tem a página dele lá, né? E eu concordo com ele por um simples motivo. Eu acho que por ser feito mais na mão, eu acho que a pessoa dava mais suor, né? Hoje é muita inteligência artificial, né? Exatamente. O Francisco Vinícius também comentou, ele comentou aqui, ó, tudo era mais natural, sem efeitos digitais. Concordo, Vinícius. O Glass School também comentou, essa coisa do cachorro me lembrou o Wendigos da cultura indígena norte-americana. O cachorro. O Wendigo. O que a gente falou de cachorro lá no filme? Não tô lembrado. Eu acho que você falou sobre aquele do padre. Que ele fez a oração. Só que não tinha o cachorro. Acho que verdade. Você fez isso. Você falou isso. É um relato do padre Christian. Exato. Que ele fez. Acho que chamou a atenção dele. No TikTok, esses vídeos curtinhos.
E aí ele foi fazer oração lá e disse que batia a porta lá, e disse que todo mundo fazendo oração na casa, ele e a família, e Exato. de repente ele falou assim, tudo bem, a gente fez oração aqui, mas por que ninguém foi atender o cachorro lá atrás? Disse que a dona da casa olhou assim, falou, padre, mas nós não temos cachorro. Imagina só, cara. Eles foram lá na porta, igual essa aqui assim, de ferro, foram lá tudo amassado e cabeçado a porta. Ou seja, era alguma coisa que estava ali que... Ele mexeu com alguma coisa que não era para ter mexido, né? Exatamente. Então, um abraço para você aí, o Glass Underline School. Braço ao nome, Glass Underline School. Seria muito interessante falarem sobre eles, sobre os mendigos da cultura indígena norte-americana. Pesquisar isso aí. Vamos pesquisar para trazer aqui para vocês também um vídeo sobre isso, com certeza. O Francisco Vinícius, o tabuleiro de Ouija é perigosíssimo. Ele abre para o mundo sobrenatural, cria uma ponte entre o nosso mundo e o sobrenatural. Bem sutilmente, mas muito perigoso. Uma sugestão aos amigos: procurem os livros do padre Gabriele Amorti. Ele era um famoso exorcista de Roma. Leiam os livros dele. Vale a pena. Seu principal livro é Um Exorcista Contanos. Obrigado, Vinícius, pela sugestão. Abração. Francisco Tá bom? Vinícius, do canal Kolchak. Exato, né? Bem, é isso, Sander? É isso. E a gente falou aí sobre as bruxas de Salem, né? Bruxa de Salem, uma coisa bem interessante, cara. Muito interessante. E uma coisa, eu posso até falar assim, Sander, não fica tão longe de hoje, que tem alguns Uma casos injustiça. Foi uma injustiça. A palavra é isso. Isso que o Sander acabou de falar. Uma injustiça que acabaram se fazendo, né? eles tivessem feito aí esses negócios, né, e não precisasse levar ninguém à morte e tal, e depois tivesse parado esses negócios, mas não parou, cara, e eles levaram as pessoas à morte. 30 pessoas, né, então morreram enforcadas. Lembrando para vocês, novamente, que quem era acusado de bruxaria naquela época, nos Estados Unidos, era condenado a forca. Quem era condenado na Europa por bruxaria era queimado vivo. Por isso que há essa diferença. Europa e América do Norte, principalmente Estados Unidos. Tá ok? Você vai encontrar várias literaturas, né, até sobre a Europa, como que eram mortas as chamadas bruxas, né? Que trabalhavam com bruxaria. Uns falam feitiçaria, outros falam bruxa, outros falam macumba, né? Hoje no Brasil é muito... fala-se muito em macumba. Até uma curiosidade, né? Para quem não sabe, macumba não é feitiçaria, macumba é um instrumento. É um instrumento de percussão, né? Então, para quem toca o instrumento chamado macumba, é macumbeiro, né? É lógico, mas isso é um instrumento, parece que de origem africana e tal, né? E tal. Mas para você ver, essas coisas aconteceram, como diz, lá nos Estados Unidos, na cidade de Massachusetts. No estado de Massachusetts, né? É a cidade de Salem, lá nos Estados Unidos. Isso em 1692. 1626 chegaram os colonos para colonizar aquele local e vieram com uma ideia de igreja, uma nova igreja, com novos ritos, com nova tradição ali, mais forte ainda. E aí começaram a colonizar aquele povoado, que não se chamava Salem na época ainda, depois que adotou-se o nome de Salem. E aí, em 1692, que aconteceu esse evento lá, seriam possessões, 3 meninas daquele povoado, e tentaram achar quem realmente que estava trabalhando com alguma coisa sobrenatural, com alguma coisa assim que poderia estar interferindo nisso para acontecer isso com as meninas. E começaram a caçar as pessoas que estavam ali. E acharam 3 mulheres, 2 delas falaram que não tinha nada a ver, que elas não gostavam de a igreja que eles tinham colocado lá, mas elas gostavam de algo sobrenatural. Mas isso não era motivo deles falar que elas estavam fazendo isso para as meninas. E uma das outras era a escrava do líder da região daquela época, que tinha mais contato com uma das meninas. E aí poderia ser ela que estava fazendo alguma coisa para as meninas acontecer isso. E tanto que 2 falaram que não, e essa foi
confessou, mas tempos depois diz que confessou devido a sob tortura. E aí acabaram sendo presas, depois de um tempo condenadas e enforcadas. Só que a história não parou por aí, continuaram aparecendo casos como esse. E aí foram atrás de mais pessoas, até crianças de 4 ou 5 anos foram condenadas. Exato. Ou seja, mais de 30 pessoas foram condenadas à forca e morreram enforcadas. Uma chacina, né? É. Infelizmente isso aconteceu nos Estados Unidos, em Salem. Hoje a cidade tá lá para você verificar. Tem até vários documentos lá que você vai acessar e tal, né? A cidade tem memorial. Foi feito pedido de desculpas. Depois de 250 anos. Imagina, 250 Não houve nenhuma anos retratação e tal, antes, desde 1600 e pouco, 1700 quase, até agora. É 1957, que teve o único pedido de desculpa e retratação daquele local, Salem, para o mundo. Exato. E esse caso traz bem, como diz, traz para hoje, né, como diz, essas possíveis intolerâncias religiosas que existem não só no Brasil, mas também em outros países, para você repensar o seu modo de vida e para você saber que não existe somente você no planeta Terra. Existem milhões de pessoas com, vamos falar assim, com cores diferentes, né, com pensamentos diferentes, com linhas diferentes, que, como diz, que agem diferente de você. Como diz, você só tem que fazer uma coisa só respeitar o espaço dessa pessoa. Seria isso, Sander? É isso aí. Você esteve presente no podcast Conectados S.A. E, de novo, queria agradecer a todo o pessoal que está se inscrevendo ao nosso canal. Eu estou impressionado porque o YouTube está me notificando semanalmente que mais de 100 pessoas estão se inscrevendo semanalmente aqui no canal. Isso mostra que a gente está fazendo um trabalho certo, sério e honesto e chamando a atenção de pessoas do Brasil. Impressionante, estou impressionado. De vários outros países, pessoal da Espanha. E Estados Unidos, estão seguindo a gente lá dos Estados Unidos, pessoal lá do Japão. Eu recebo mensagem da China, tá? Pessoas aí da Noruega, da Suíça. É lógico, eu sei que são brasileiros que estão fora do Brasil e querem matar a saudade da língua brasileira e acabam dando de frente com o nosso vídeo e assistindo, tá? A Guiana Francesa também assiste a gente lá, tá? Então, obrigado mesmo a vocês que se inscrevem no nosso canal e sempre estão comentando e apoiando o nosso trabalho, né, Sander? Exatamente. Então, um grande abraço para vocês. Voltamos semana que vem aí com um vídeo grande da semana e do meio da semana com vídeos curtos ali, lendo os comentários que vocês fazem nos vídeos, principalmente sobre lobisomens. O Júnior volta, a gente fez um trato com ele, contrato assinado aqui, ele vai vir aqui uma vez por mês para falar aí sobre relatos sobre lobisomem, tá ok? Exatamente. E uma pergunta que eu deixo para você. Esses casos, teve pessoas que me perguntaram, esses casos de luzes no céu, principalmente isso que aconteceram lá nos Estados Unidos, Estão acontecendo de novo, que cara. era nítido, É. Avistamentos e tal, de luzes no céu e tal. Tem uma teoria para isso. Dizem que seriam pessoas do futuro que estariam voltando no tempo em naves para o ano de 2025. Imagine só. E por isso que a gente estaria vendo luzes no céu. Você acredita nessa teoria ou não? Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Curto ou longo, mas a gente vai postar algum vídeo aqui na plataforma essa semana, tá bom? Abração a todos, obrigado de coração e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Pensei que o Sander ia fazer igual o Cid Moreira, mas ele não fez. Tchau, 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 tchau. Boa noite. Até mais. Tchau.